Então, o Johnny Gonzalez, ele foi, pelo staff do Johnny Gonzalez, depois que o Fluminense recontratou, ou, enfim, consumiu a volta do Fernando Diniz, o Johnny Gonzalez ele foi oferecido ao Fluminense, mas de uma maneira diferente. Na verdade, o staff do jogador tentou aproveitar ali uma oportunidade com a volta do Diniz, entendendo que ele poderia ser utilizado, entendendo que ele poderia voltar a ter o número de jogos que ele teve na época em que ele jogava pelo próprio clube, para também amortizar uma dívida que o Fluminense tem com o jogador. Então, o Fluminense tem uma dívida grande com o jogador, essa dívida ela seria dirimida no novo contrato, né? Ela seria embutida nesse contrato junto com o salário novo, mas o mais engraçado dessa história toda é que o próprio jogador não via com bons olhos essa situação, porque o Johnny Gonzalez tem mágoas do Fluminense justamente por não ter recebido tudo aquilo que o Fluminense devia a ele, até hoje, inclusive, o jogador não recebeu tudo aquilo que o Fluminense lhe deve. Então, o jogador ele tem mágoas do clube, não vê com bons olhos, apesar do staff ver a situação com bons olhos. Então, o próprio jogador seria um empecilho para essa situação. O Fernando Diniz, por exemplo, entende que o jogador é um jogador que viria, se viesse de fato, para compor elenco, é um jogador de força e tal, poderia ser uma opção ali em determinadas situações para jogar mais centralizado, como segundo atacante ou até como extremo, mas no geral a situação é bem difícil de acontecer, sobretudo por conta da vontade do próprio atleta, que está bem chateado com o Fluminense por não ter pago ali o que deve a ele.